Ana Tereza Mota. Antes de atualizar a questão do caso Aleph Manga, eu quero lembrar ao torcedor Coxa Branca que já está aberto o check-in para o jogo diante do Internacional, tá? Abriu hoje pela manhã e mais uma vez o Coritiba fazendo a promoção. Cada sócio adimplente com o pagamento em dia pode levar 2 acompanhantes para a partida válida pela 11ª rodada do Brasileiro. Então você que está na escuta, por gentileza, corre lá, você que quer levar 2 sócios, porque depois o povo fica reclamando. O jogo passado acabou rápido, na arquibancada e tal. Muitos amigos Coxa Branca, arquibancada, Unifica Império, que é o setor Renato Folador, e o setor das cadeiras sociais acabou muito rápido. Então, atenção, abriu agora 10 horas da manhã, prioridade para os sócios Alma Guerreira e sócios mais antigos. Hoje, às 2 da tarde, vai abrir a prioridade 2 para os sócios das cadeiras. Às 4, prioridade 3, que são os sócios da arquibancada. E amanhã, 10 horas da manhã, os sócios Special e campeões, que são aqueles que têm desconto na compra de ingresso. Então, se liga, galera. Coxa Branca abriu 10 da manhã, pretende levar convidado. Corre lá no site sociocochabranca.coritiba.com.br. Então vamos lá, agora vamos atualizar a questão do Aleph Manga. Primeiro eu vou pedir pro nosso querido Tarcísio colocar no ar, para você que nos acompanha pelo YouTube, o print que a gente colocou ontem, que foi o print que vazou na segunda-feira, né? Vazou nas redes sociais. E é um print que ele trazia diversos depósitos, 3 ali numa conta e 4 na outra conta. Depois, a gente teve a divulgação oficial no GE Paraná, né? Do print do processo, do extrato propriamente dito. E o que me chamou a atenção? Por mais que esse print que rolou na internet na segunda-feira à noite, e a gente trouxe ontem, por mais que ele tenha sido uma montagem, se você comparar com o extrato divulgado no Globo Esporte, é igual. Ele tem exatamente a mesma data, o mesmo horário, o mesmo número do Pix. As mesmas informações. Exatamente. Apesar de ter sido uma montagem feita, são as informações, são iguais. Os dados, né? Os dados, e foi o que me chamou a atenção, sabe? Assim, foi feita uma outra arte. A pessoa, alguém que teve acesso, é claro, com antecedência ao extrato oficial que está integrando o processo, pegou e montou. Porque o que a gente vê? Vamos dar uma olhada no extrato que foi divulgado pelo Globo Esporte. A gente tem uma informação com os depósitos feitos pelo Bruno, né? Pelo Bruno Lopes, que são 4.960, 10.000 e 5.000. E um outro extrato que daí seria da conta da Camila Silva da Mota, de outros 4 depósitos de Pix, 5.000, 5.000, R$40 e 15.000. R$40. Essa era tipo pra dar uma enganada ali, né? Essa aí podia mandar pra mim. Pra testar. 40 reais só pra dar uma disfarçada ali, eu acho, né, no meio. Então, assim, a informação que veio à tona ontem, né, sobre o ex-lateral do Coritiba, o Diego Porfírio, ele fez um acordo para ser testemunha na Operação Penalidade Máxima, a famosa delação premiada, né? Conta a cagueta que você se ferra menos. É aquela história, português bem claro, nós vamos falar. Baita do X9, né? Cuide das suas amizades. Eu vi um tweet ontem de uma amiga que eu rachei companheiro. Eu vi um tweet ontem que eu rachei o bico de uma amiga minha. Sorte do dia, eu não sou amiga do Diego Porfírio. Então, ele até falou, e falou português bem claro, que havia indicado o Manga, os dois tomaram o cartão amarelo na mesma partida, que foi dia 3 de setembro, diante do América Mineiro. Então, assim, essa informação que eu gostaria de chamar a atenção. O print vazado foi montagem? Foi. Porém, os dados, as informações que havia nesse print vazado são exatamente as mesmas informações, os mesmos dados, os mesmos números do documento do extrato oficial. O Rafael Kula comentou aqui antes Manga Love, agora Manga Pix. Que maldade. E aí, os dois teriam recebido por conta para tomar o cartão amarelo justamente no jogo do dia 3 de setembro diante do América Mineiro. Inclusive os dois tomaram cartão na mesma partida. E aí eu fui fazer o levantamento. Depois desse jogo do Pix, quantos cartões o Manga tomou depois no Brasileiro do ano passado?
E aí eu cheguei à conclusão que ele tomou, fora o do América, ele tomou mais 4. Tomou um cartão amarelo no Coritiba 2, Atlético Goianiense 0, no Couto Pereira. Tomou um cartão amarelo no dia 10 de outubro, no Atletiba, na Arena da Baixada. Tomou cartão também no dia 2 de novembro, quando o Coxa ganhou fora de casa do Juventude. E também tomou cartão amarelo no dia 6 de novembro, no Coritiba 1, Flamengo 0. Então, fora o do América, mais 4 cartões amarelos, o Manga tomou posteriormente. Fora a expulsão contra o Cuiabá na última rodada, né? Então, e trazendo daí vamos dizer assim, as palavras oficiais, né? Hoje pela manhã eu conversei com o Dr. Levi, que é o advogado Levi Monteiro, né? Ele que é advogado do Manga, que está defendendo o Manga nesse processo. E o Dr. Levi disse que está aguardando receber todos os documentos, todos os autos do processo, como dizem aí na gíria, né, do direito. E aí ele diz, a resposta do advogado do Manga: a defesa vai aguardar a conclusão do inquérito ainda em andamento para se posicionar. Aí eu perguntei se a defesa já tinha esses autos, esses comprovantes dos extratos bancários na mão, se teve acesso a essas provas. E ele disse que a previsão para o inquérito acabar depende do Ministério Público de Goiás. E ele falou, e sobre os autos, temos parte dele. Estamos aguardando remessas pelo Ministério Público do restante, que no caso seria esses extratos que vieram à tona nesta semana. A posição do Coritiba é que o Aleph Manga continua treinando com os companheiros, não vai ser afastado, tá treinando com o grupo normalmente, né? E aí o Coritiba, o departamento jurídico do Coritiba tá aguardando também receber toda essa papelada, e o Coritiba diz que o clube está analisando todas as situações para não tomar nenhuma ação precipitada com relação a Aleph Manga. Eu acho que a posição do Coritiba vai ser essa, né? Inclusive, já afastou uma vez, não vai afastar novamente enquanto não tiver realmente provas concretas e indícios, ou que ele, enfim, seja realmente julgado por isso, né? A gente recebe várias informações hoje na internet, logicamente que são sinais muito fortes, né, de que existe uma participação, mas eu acho que vai aguardar aí o desdobramento da justiça. A grande questão é que realmente vai minando o ambiente, né, porque ele pode até continuar treinando com o grupo, ele pode ser relacionado, mas o próprio torcedor aqui, ó, até no nosso chat, o Rock Curitiba, Coxa vai voltar a ganhar sem ele, enfim, né, o torcedor já não pensa, talvez, algumas pessoas sim, né, acham que ele tem que jogar e tentar contribuir com o Coritiba enquanto está disponível, né, e tentar fazer gol para o Coritiba voltar a vencer, mas muita gente é extremamente decepcionado, né, com toda essa situação, que acaba deixando ainda mais ruim o ambiente em meio à situação que o Coritiba vive em campo. Então, eu não sei se ele vai continuar tendo uma sequência como titular do Coritiba, né? Vai ser realmente muito complicado, principalmente pelo clima interno no clube. E, inclusive, a gente estava falando das especulações dos zagueiros no início do programa, e o Renan Verchai, nosso ouvinte, lembra aqui, ó, já tem que pensar num substituto pro Manga. É verdade. E é justamente isso que eu queria perguntar para você, Dalk. A gente vê a movimentação do Coritiba atrás dos zagueiros, e aí? E o Manga? Até a gente traz aqui, para quem nos acompanha no YouTube, alguns gols do Aleph Manga. Vou trazer os números do Manga para a torcida Coxa Branca. Foram 2 temporadas. Em 2022, o Manga teve 54 jogos, 16 gols. Em 2023, 21 jogos com 10 gols. Então, em 2 temporadas no Coritiba, o Manga somou 75 jogos e 26 gols. Até aqui, o Coritiba, como a TT trouxe, tem uma negociação em andamento com o Hector Fertoli, né? Do Racing, que é um jogador que atua na posição do Manga, né? Características bem diferentes. O Fertoli é mais baixo, mas não é tão forte quanto o Manga, né? O Manga não é um jogador de drible, é um jogador de arrasto. Então, assim, e o Manga é um goleador, né? O Manga é decisivo. E pra você achar isso é difícil.
Não é fácil, não é uma... Disponível Então, e que queira vir. Que queira vir, que não seja tão caro, absurdamente caro. Então, cara, vai ser complicado. O Coritiba vai ter um sofrimento danado perdendo o Manga. Eu já fui muitas vezes a favor de banimento de futebol de todas as pessoas envolvidas nesse caso. Hoje eu não sou mais. Acho que não precisa de um banimento. Acho que todos esses garotos, eu vou chamar de garotos, tá? Independente da idade que tenham hoje, sofreram muito para chegar onde chegaram, não tiveram uma instrução familiar, educacional, né? A gente deixa muito a desejar com a educação no futebol brasileiro, com a educação no Brasil, no caso, mas que isso transfere-se muito para o menino que larga os estudos para virar jogador de futebol. Porque ou você faz uma coisa ou você faz outra, principalmente com a base desses meninos que eu estou falando hoje. O Manga é um jogador de 28 anos, 9'4". Mas ele na verdade estourou na Série A com Curitiba, né? Sim, ele tinha estourado na Série B, ele demorou ainda mais. Então, assim, não é um jogador que já tinha uma carreira sólida, já tinha uma grana. Foi tudo muito rápido, né? Foi tudo muito rápido, porque ele vai muito bem no Volta Redonda em 2021, né, no Campeonato Carioca. Faz gol contra Flamengo, faz gol contra Fluminense, vai pro Goiás, joga a Série B no Goiás e vem pro Coritiba, né? Pra então, jogar assim, no time grande, né? É uma situação... Chegou no Goiás falando que queria se destacar pra jogar no time grande. Lembra dessa entrevista? Eu lembro. É uma situação extremamente difícil, porque pode-se muita gente defender ainda o banimento do futebol, mas eu não consigo mais, por tudo que eu sei que esses caras já passaram na vida. Pode ser ganância, pode ser burrice, pode ser muita coisa, mas tem que ser punido. Né? Tem que ser punido. Acho que a punição não pode ser branda. Por exemplo, o Bauerman, eu achei ridícula a pena do Bauerman, 12 jogos, ele tentou, ele não conseguiu. Ele não contribuiu com a quadrilha, porque ele fez os caras perderem dinheiro. Mas ele tentou. Ele foi expulso. Teve a intenção, ele confirmou, né? Que tentou. Só e que ele foi expulso depois do jogo. O que ele não vale para as prejudicou apostas o time esportivas. dele e ele pegou só 12 jogos. Né? O Paulo Miranda, sem uma prova tão concreta como os prints do Bauerman, pegou 1000 dias. Né? Então existiu uma diferença de julgamento. O mesmo julgamento, mas uma diferença de penas. E aí eu acho absurdo, porque, por exemplo, muito diferente, o Tota, né, foi banido do futebol, o Porfírio tá ajudando com a delação. E vai continuar jogando. Até o Diego Antônio colocou aqui, né? Porque pra pegar o peixe grande tudo bem, isso aqui é injusto. Depois do depoimento do Porfírio, o Manga se complicou ainda mais, né? Porque acaba sendo ali, né, uma das provas, né? Um depoimento desse, ele tem um peso muito grande, né? Pra trazer e fazer com que o Manga seja realmente investigado. Eu acho que a punição precisa ser exemplar e educacional, principalmente. Eu acho que precisa fazer entender que é errado. O Kevin Lomônaco do Bragantino falou no depoimento dele: eu não sabia que era proibido. E ele levou o gancho dele, 380 dias, e eu tenho certeza que agora ele sabe que é proibido e ele nunca mais vai voltar a fazer. Então precisa dessa parte educacional, na minha opinião. Só pra encerrar a questão do Manga, né? O João Vitor Alves colocou aqui: tem que tentar vender ele antes de sair a sentença. A grande questão é que, digamos... Será que é ético? É ético e assim, digamos que o Manga seja condenado, né? No pior cenário possível. Ele não vai mais poder jogar no Brasil, provavelmente, durante algum tempo, né? Então, que clube vai querer comprar o Manga pra poder contar com ele, sei lá, daqui 1 ano, 2 anos, não sei qual será teria que vender pra fora punição. do Brasil, só que daí se o STJD pedir pra FIFA? Pois essa informação que a gente queria trazer, né? A Jana tem os dados completos. Então, porque na verdade, se o jogador ele vai ser punido no Brasil, né? Ele não vai ser impedido de jogar neste momento, não é automático isso, né? Não vai ser impedido neste momento de jogar fora do país. Porém, nós estamos diante de uma situação extremamente grave, né, no futebol brasileiro. Sim. Então, se condenado no STJD, significa que eles foram condenados pela Justiça Desportiva brasileiro. Quem for suspenso no Brasileirão pode muito bem ir, por exemplo, para o México e jogar o Campeonato Mexicano agora.
Só que, no entanto, uma condenação desse tamanho, por um motivo tão grave, pode gerar um processo na FIFA. É um novo processo, né? Seria um novo julgamento novo julgamento, uma nova provocação. Poxa, aquele cara lá tá envolvido com uma situação, não dá pra ele jogar aqui. Aí sim a FIFA pode tomar uma medida e evitando que esse jogador jogue em outro país. Aí sim, com essa condenação brasileira em mãos, pode existir um novo processo disciplinar na FIFA e condenar esse jogador. Então eu acho muito difícil fazer qualquer tipo de negociação enquanto o jogador não for julgado. Lembrando que no Brasil a gente tem a figura do procurador e em relação à FIFA, né, fora do país, tem uma comissão disciplinar da FIFA. Então algum integrante, algum diretor pode provocar esse questionamento depois da condenação brasileira e esse jogador pode acabar sendo punido num outro processo fora do país também. Hoje só existe uma condenação interligada, né, a nível mundial em relação ao antidoping, né, porque é um sistema em cadeia, então é todo interligado. Se o jogador for punido aqui, ele é punido em qualquer lugar do mundo. O resto é completamente independente, né, em relação a cada país. Cada país tem as suas leis, enfim, mas a gente está diante de uma situação completamente nova, né, e realmente um escândalo, né, então